Quem está aqui no estúdio do Bom Dia é o advogado, professor universitário e também presidente do Conselho de Ética Pública aqui do Estado, doutor Jovassi Peter Filho. Doutor Jovassi, bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Tati. Bom dia a todos. A gente ouviu ali o representante do Ministério do Trabalho dizendo, olha, a lei tem um ano mesmo, assim, começou a valer, começou em 2015, enfim, mas já tem um ano e a lei não determina prazo de carência, tem que cumprir. E aí o CAGED dá esse número, 97% não cumprem, ignoram o exame. E a gente vê essas tragédias nas estradas. Por que a gente é assim no Brasil? Por que a gente acata a lei, mas não cumpre, como se a lei tivesse carência, como se a lei tivesse que pegar, enfim? Mário, existem duas questões que são importantes de nós analisarmos. Primeiro é um emaranhado de leis no Brasil, que muitas vezes dificulta efetivamente a compreensão, não só do empresário, mas também dos próprios gestores públicos. Esse é um ponto. Mas nós não podemos nos basear apenas na obrigação que impõe a legislação. Porque, como você disse, por que a lei muitas vezes ela existe e ela não é cumprida? Porque nós temos que colocar aí um ingrediente importante, que é a responsabilidade de cada entidade e de cada pessoa no cumprimento e na responsabilidade que a sua ação implica no contexto social. Portanto, há uma questão cultural da qual nós temos que trabalhar e a partir de eventos recentes que estão acontecendo no Brasil, essa pauta passou a ser uma pauta muito mais discutida sobre a responsabilidade dos entes públicos, privados e também das próprias pessoas físicas nas ações e das consequências que essas ações acabam impactando na vida delas próprias e das outras pessoas. É porque a sensação é que a lei ela é criada, mas já sabendo que ela não vai ser viável, assim, porque ele disse, olha, tem um ano, a gente está começando a fiscalizar, mas a lei já está valendo, né? Então parece que o órgão que deveria fiscalizar também não está preparado para fazer cumprir a lei. E nenhum órgão, Mário, vai ser competente o suficiente para ter uma fiscalização 100% eficaz. Nós, no Brasil, precisamos parar de colocar toda a responsabilidade das nossas ações numa capacidade ou não de fiscalização dos órgãos públicos, porque senão nós sempre vamos pautar a nossa conduta entre a perspectiva de sermos ou não sermos fiscalizados, sermos ou não sermos sancionados. E nós precisamos nos colocar dentro desse ciclo de responsabilidade do que é de evitar que o resultado aconteça. Portanto, é preciso que haja uma gestão do risco que essa conduta pode gerar. Porque nenhum órgão público de nenhum país do mundo, por mais avançado que seja essa fiscalização, vai conseguir ter 100% de eficácia. Perfeito. Quer dizer, se a gente for esperar sempre a fiscalização, a gente parte do princípio que a gente vai agir errado sempre. Enquanto ninguém vier nos cobrar, a gente vai continuar agindo errado, né? O cidadão deve ter essa consciência. Claro. Mas a fiscalização também não tem um poder educativo? Porque a gente ouve as pessoas que vão para os Estados Unidos, elas dizem, olha, nos Estados Unidos, se fizer uma bobagem no trânsito, qualquer bobagem, aparece um policial do nada ali e ele te pega, te flagra. Então lá as pessoas, por isso também, seriam mais obedientes no trânsito. A fiscalização também não tem esse poder e não é fiscalizar pouco, mas pelo menos o básico. Isso, 97% dos motoristas, no caso aqui, nem fizeram o exame, né? A gente pode pegar esse exemplo desses países como os Estados Unidos, países europeus, em que você tem um contingente de servidores, que é um contingente que atende àquela realidade, mas um volume de infração menor. Então, aqueles servidores que estão disponíveis para uma fiscalização, eles acabam tendo um volume de trabalho muito menor do que, às vezes, tem um servidor aqui no Brasil. Perfeito. E, somado a esse fato, nós temos uma recente notícia que preocupa, que é a redução do efetivo e também do trabalho, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, a redução do trabalho de agências de fiscalização. Então, acaba que as ações de fiscalização também caminham na contramão dessa presença. A presença da autoridade é um fator psicológico e um fator jurídico importante, mas também o próprio cidadão precisa ser responsável e se conscientizar das consequências da sua conduta. Na opinião do senhor, então, não é a lei, não é a penalidade, a possibilidade de uma penalidade que vai mudar essa consciência e a conduta das empresas? Tati, não apenas a lei. Nós temos muitas vezes um discurso no Brasil de tributar, de colocar toda a responsabilidade na legislação. E a legislação é um ente muito abstrato, porque a legislação depende de pessoas que a apliquem. E, no fundo, nós sempre temos um contexto de pessoas. A responsabilidade tem que ser das pessoas, seja das pessoas que praticam as ações, sejam das pessoas que estão à frente das organizações. Então, se nós temos um índice tão elevado de motoristas que não se submeteram a este teste toxicológico, a outra pergunta que nós podemos fazer é: quem deveria tê-lo submetido a esse teste? Independente de fiscalização, seriam as empresas que os contrataram? E por que as empresas assim não agiram? Se elas deveriam saber
Porque nós temos um princípio no direito de que o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, ninguém pode se utilizar do argumento de que desconhece a lei. Agora, o senhor foi no ponto assim, que eu acho muito importante. Depois do acidente, muito se discutiu qual é a responsabilidade da empresa que contrata a transportadora. Não é? Tem toda uma cadeia aí, a empresa corta a pedra, contrata a transportadora para fazer esse serviço, a transportadora às vezes contrata o motorista que não passou por exame, enfim, aí por aí vai. Mas e todo mundo é responsável? A empresa que contrata um serviço terceirizado, qual é a responsabilidade dela? Ela tem responsabilidade sobre a atividade fim desse terceirizado, sim, Mário. Por quê? Porque ela precisa zelar pela integridade da prestação de serviço que é feita a ela. Esse terceiro está prestando um serviço na condição de uma pessoa que responde pela empresa. Então, a empresa ela precisa zelar por um treinamento adequado, zelar pela documentação desses terceirizados, pela qualidade dos produtos que esse terceirizado oferece. Se nós estamos falando de empresas produtoras de rocha, por exemplo, e que se valem de terceirizados para fazerem um transporte, porque é totalmente compreensível que essa empresa não consiga absorver todas as cadeias de produção e ela vai terceirizando também para ter um impacto no seu custo, isso é totalmente compreensível, mas eu não posso admitir que essa empresa ela se isente da responsabilidade e de tomar as cautelas com esses terceiros. Formação, curso, qualidade dos equipamentos, documentação de regularidade dos seus funcionários e aí por diante.